Martinho Lutero, o rebelde que rompeu correntes e transformou o mundo cristão. A escuridão não começa com o apagar das luzes, mas com o silêncio que se instala quando ninguém mais acredita que sua voz importa. Durante séculos, a Europa viveu presa a esse silêncio. Um silêncio moldado pelo medo, sustentado pela autoridade absoluta e alimentado pela sensação de que questionar era perigoso demais. Era como se toda a fé tivesse sido trancada atrás de portas que apenas poucos podiam abrir. O povo caminhava entre sombras espirituais sem entender o que as guiava, enquanto lideranças religiosas falavam uma língua que ninguém podia contestar. A verdade parecia distante, quase proibida, e a consciência individual não passava de um detalhe irrelevante num sistema que não admitia brechas. Nesse cenário, surge a figura de um monge que, à primeira vista, era tão comum quanto qualquer outro homem de seu tempo. Nada nele indicava que sua história atravessaria séculos. Ele não comandava exércitos, não possuía riqueza, não buscava fama. Ainda assim, dentro dele existia algo que ninguém conseguia ver, mas que o acompanhava como um peso constante. Era a inquietação. Aquela sensação que cresce silenciosa até se tornar insustentável. Algo sussurrava em sua mente que havia algo errado, que a fé que aprendia nos livros não era a mesma fé vivida pelos homens que governavam o espírito de toda uma civilização. Imagine um mundo sem acesso à verdade. Um mundo onde a fé vem filtrada por interesses, onde promessas são vendidas como mercadorias, e onde a paz espiritual é negociada como se tivesse preço. Esse era o ambiente em que Martinho Lutero respirava todos os dias. Ele observava pessoas pobres sacrificarem o pouco que tinham para comprar indulgências que prometiam aliviar a alma, mas que para ele apenas aprofundavam as feridas de um povo que não sabia mais confiar em si mesmo. Quanto mais ele estudava, mas percebia que algo estava terrivelmente errado. E quanto mais percebia, mais o silêncio se tornava insuportável. Não foi um momento grandioso que iniciou a revolução. Foi um incômodo que cresce devagar, mas que morde a consciência com firmeza. Aquele tipo de sentimento que torna impossível dormir tranquilo. Ele questionava para si mesmo: até onde vai a submissão quando ela fere a essência da fé? Por quanto tempo um homem pode aceitar aquilo que contradiz o que sua própria alma reconhece como verdade? Essas perguntas se tornaram ponte entre a dúvida e a coragem. Uma ponte que ele ainda hesitava em atravessar, mas que sabia ser inevitável. Então chegou o dia em que Lutero percebeu que, se ele não agisse, ninguém agiria. O peso do mundo parecia cair sobre seus ombros, não porque ele acreditava ser forte o suficiente, mas porque ele compreendeu que permanecer em silêncio seria renunciar à própria consciência. E quando um homem renuncia à sua consciência, ele perde tudo. Foi assim que, em meio a um ambiente que esperava apenas obediência, Lutero fez algo simples, quase banal, mas que abalou pilares que pareciam indestrutíveis. Ele ergueu um martelo, um gesto pequeno, quase tímido, porém carregado de convicção. O impacto do metal na madeira ecoou não apenas pela porta da igreja, mas por todo um continente que até então acreditava que nada poderia mudar. O som desse martelo não foi apenas um ruído físico, foi o estalo que rompeu 1 milênio de conformismo. O estalo que despertou consciências adormecidas e questionou estruturas que se sustentavam pela ausência de perguntas. Aquele ato solitário, feito por um homem que tremia por dentro, acendeu uma chama que ninguém seria capaz de apagar. E essa chama, que começou quase invisível, logo se tornaria uma ameaça para impérios, papas, reis e doutrinas que jamais imaginaram enfrentar um simples monge. Agora surge a pergunta que amarra tudo o que está por vir e que desperta a curiosidade de quem busca entender o poder de uma consciência desperta. Como um homem sem armas, sem título e sem influência
Foi capaz de enfrentar a instituição mais poderosa da Terra e, com um único ato, iniciar a transformação espiritual e cultural mais profunda da história do cristianismo. A resposta está no coração desse vídeo, onde cada detalhe revela que a verdadeira força não nasce do poder externo, mas da convicção interna que se recusa a ser silenciada. A história costuma destacar o Lutero forte, convicto e desafiador, mas antes desse homem existir, houve outro, completamente diferente. Um Lutero tomado por dúvidas, inquietações e um medo que não se mostrava por fora, mas corroía tudo por dentro. Para entender a força que ele demonstraria mais tarde, é preciso entrar nesse território íntimo que poucas narrativas se atrevem a explorar. Porque antes de enfrentar Roma, Lutero precisou enfrentar algo muito mais difícil: sua própria consciência. E essa batalha começou muito antes de qualquer martelo soar em Wittenberg. Desde jovem, Lutero carregava um senso de culpa que parecia não dar descanso. Não era uma culpa comum, mas um peso que o fazia questionar cada pensamento, cada gesto, cada intenção. Ele acreditava estar sempre em dívida, sempre aquém do que Deus exigia dele. Era como se vivesse sob uma sombra que o seguia em silêncio, observando cada detalhe e apontando para suas falhas com precisão incômoda. Essa sensação o acompanhava enquanto estudava, enquanto orava, enquanto tentava compreender a essência da fé que tanto buscava viver. Era um tipo de inquietação que não grita, mas sussurra sem parar. O tipo de sentimento que desgasta o espírito de forma lenta e profunda. Quando entrou no mosteiro, Lutero buscava paz. Acreditava que a vida monástica extinguiria o fogo de culpa que queimava em sua consciência. Porém, o que encontrou ali foi o contrário. O silêncio do mosteiro amplificou seus medos. As orações longas, os jejuns rigorosos, as horas de meditação não o libertaram. Pelo contrário, intensificaram sua percepção de inadequação. Ele se via preso em um ciclo que parecia não ter fim. Quanto mais tentava se purificar, mais percebia sua própria incapacidade. E cada falha, por menor que fosse, se tornava motivo para recomeçar um processo que nunca parecia suficiente. Esse estado emocional revela algo essencial sobre o homem que transformaria o cristianismo. Lutero não era movido por ambição, ele era movido por angústia. Uma angústia profunda que o levava a buscar respostas com uma intensidade que poucos compreendiam. A maior autoridade que o atormentava não era o Papa, nem a Igreja, mas a voz interna que insistia em dizer que ele nunca seria bom o bastante. Esse conflito interno moldou o Lutero pensador, o Lutero questionador, o Lutero que não aceitava explicações prontas, porque dentro dele algo gritava que a verdade deveria ser mais clara, mais acessível, mais libertadora do que aquilo que ele encontrava nos rituais e nas tradições. E foi justamente essa angústia que o empurrou para um estudo obsessivo das Escrituras. Ele começou a se aprofundar nos textos não apenas como um acadêmico, mas como um homem angustiado que busca uma saída para um labirinto emocional. Ele lia, traduzia, revisava, anotava, voltava ao início e recomeçava. Em cada página buscava alívio, algo que acalmasse sua consciência, algo que explicasse por que seu coração parecia nunca alcançar descanso. Ele queria entender a Deus não como uma ideia distante, mas como uma presença real que pudesse trazer significado ao seu tormento. Foi nesse processo que Lutero descobriu algo que mudaria tudo. Enquanto se afogava em tentativas de cumprir regras, penitências e tradições, percebeu que o Deus das Escrituras parecia muito diferente do Deus que lhe era ensinado. A Bíblia falava de graça, de misericórdia, de fé como fundamento da vida espiritual, enquanto sua experiência religiosa falava de medo, de barganha, de obrigações intermináveis. Esse contraste acendeu uma fagulha dentro dele. Uma fagulha pequena, mas devastadora.
Ele começou a perceber que talvez o problema não estivesse apenas em sua consciência, mas também no modo como a fé havia sido moldada ao longo dos séculos. A batalha interna de Lutero, então, tomou outro rumo. O medo que antes o paralisava começou a se transformar em questionamento. O questionamento começou a se transformar em discernimento. E o discernimento despertou algo que ele ainda não tinha coragem de admitir: a possibilidade de que a verdade estivesse sendo sufocada por estruturas humanas. Ele ainda não sabia o que fazer com isso. Ainda tremia, ainda se sentia vulnerável, ainda temia ser esmagado por suas próprias dúvidas. Mas já não era o mesmo homem. Algo havia mudado de forma irreversível. Essa transição marcada por medo, culpa e descoberta é a raiz da revolução que estava prestes a acontecer. Porque a verdadeira luta de Lutero nunca foi contra um sistema religioso. A verdadeira luta foi contra o peso de um Deus que ele não entendia e o desejo desesperado de encontrar o Deus verdadeiro por trás de séculos de interpretações. Quando essa clareza começou a nascer, Lutero deu seu primeiro passo rumo à mudança que abalaria o mundo cristão. E é nesse ponto, na junção entre fragilidade e revelação, que surge a pergunta que abre o caminho para o próximo capítulo. O que acontece quando um homem percebe que a fé que lhe ensinaram talvez não seja a fé que Deus realmente revelou? Havia um detalhe quase invisível que sustentava toda a estrutura religiosa da época. Um detalhe tão simples que poucos percebiam o tamanho de seu poder. A palavra de Deus não estava nas mãos do povo. Não estava nos lares, nas praças, nas conversas do cotidiano. Estava trancada em livros escritos em um idioma que o cidadão comum não compreendia. O latim era o muro que separava a fé do fiel. E esse muro existia por uma razão. Controlar o acesso ao que Deus dizia era controlar a consciência de toda uma civilização. Era definir o que as pessoas deveriam temer, acreditar, questionar ou obedecer. E enquanto o povo permanecia no escuro, confiava que tudo o que a igreja dizia era, de fato, aquilo que Deus queria. Esse sistema funcionou assim durante séculos, quase como uma engrenagem silenciosa que ninguém ousava tocar. Lutero descobriu esse poder oculto quando começou a mergulhar no texto original das Escrituras. Ele estudava não para contestar, mas para compreender. Sua intenção era sincera, quase ingênua. Ele queria apenas encontrar paz para sua alma e respostas para suas inquietações. Porém, quanto mais se aprofundava, mais percebia um abismo entre o que lia e o que era ensinado ao povo. Esse contraste o chocou de forma profunda. Era como se tivesse encontrado uma porta escondida dentro da própria fé. Uma porta que revelava não apenas um caminho diferente, mas um caminho que havia sido cuidadosamente mantido fechado. Imagine a sensação de descobrir que aquilo que se repete nos púlpitos há tantos anos não corresponde ao que está escrito no texto sagrado. Imagine perceber que milhões de pessoas baseiam suas vidas espirituais em interpretações distantes, moldadas por interesses humanos. Para Lutero, essa percepção não foi apenas uma surpresa, foi uma dor. Uma dor de quem percebe que o povo vivia preso em correntes que jamais deveriam existir. Foi a dor de quem entende que a verdade não estava sendo escondida por acaso, mas como consequência de um sistema que se beneficiava do desconhecimento. O estudo do latim, que antes parecia apenas um requisito acadêmico, se transformou numa chave. Com essa chave, Lutero enxergou o que ninguém queria que fosse visto. Ele percebeu que os sacramentos eram apresentados como caminhos de medo, quando o texto falava de fé e graça. Percebeu que indulgências eram vendidas como moeda espiritual, quando a Bíblia apresentava o perdão como dom divino. Percebeu que o acesso a Deus estava sendo mediado por estruturas humanas, quando o texto dizia que Cristo era o único mediador.
Essa descoberta despertou nele uma mistura de indignação e urgência. Ele sabia que aquilo que via mudava tudo, mas também sabia que compartilhar essa verdade significava entrar em conflito direto com o poder mais influente de sua época. Esse é o ponto em que Lutero deixa de ser apenas um homem buscando respostas e passa a ser alguém que carrega uma responsabilidade que não pediu, mas que não podia evitar. Ele compreendeu que, se ficasse calado, estaria participando do mesmo sistema que criticava em silêncio. E aqui surge o conflito mais perigoso de sua vida até então. Como revelar ao povo algo que poderia virar o mundo cristão de cabeça para baixo? Como dizer às pessoas que aquilo que acreditavam havia sido filtrado, moldado e modificado ao longo dos séculos? Como enfrentar uma estrutura que controlava não apenas a fé, mas a cultura, a política e a própria forma como as pessoas enxergavam a realidade? O latim era muito mais do que uma língua. Era um instrumento de poder. Lutero percebeu que a verdade não estava inacessível por acaso. Ela estava inacessível porque, se fosse compreendida, desmoronaria pilares que sustentavam todo um sistema. E foi esse entendimento que o empurrou para um caminho sem volta. Quanto mais lia, mais se indignava. Quanto mais se indignava, mais entendia que aquela verdade precisava ser revelada, mesmo que isso significasse colocar sua vida em risco. Porque para ele, esconder o que havia descoberto seria negar a própria essência da fé que buscava viver. Lutero sabia que o povo não precisava de intermediários para compreender o que Deus dizia. Sabia que a fé não deveria ser conduzida por medo, mas por entendimento. Sabia que a consciência humana era capaz de compreender a verdade quando tivesse acesso a ela. E essa convicção se tornava mais forte a cada dia, transformando sua angústia inicial em um senso profundo de missão. Não uma missão escolhida, mas uma missão inevitável. Nesse ponto da história, surge uma pergunta que prepara o terreno para o próximo capítulo. O que acontece com um homem quando ele percebe que a verdade que encontrou não é apenas diferente, mas completamente contrária à versão oficial que moldou sua civilização por 1000 anos? E mais do que isso, o que ele faz quando entende que, se permanecer calado, essa verdade morrerá sem jamais tocar aqueles que mais precisam dela? Há momentos na vida em que a consciência se transforma em um campo de batalha. Momentos em que tudo o que você acreditou ser imutável começa a rachar, revelando verdades que não podem mais ser ignoradas. Foi exatamente isso que aconteceu com Lutero quando, depois de mergulhar nas Escrituras e enxergar o abismo entre a mensagem bíblica e a prática religiosa, ele se deparou com o espetáculo mais evidente dessa desconexão: o comércio da fé. Não era apenas uma distorção teológica, era uma ferida aberta no coração da espiritualidade cristã, sangrando diante de seus olhos mais intensamente do que ele imaginava suportar. O sistema de indulgências havia se tornado um mercado. Pregadores circulavam pelas cidades como vendedores habilidosos, oferecendo promessas de perdão e liberdade espiritual em troca de moedas. Pessoas simples, movidas pelo medo da condenação e pela esperança de aliviar o sofrimento de seus entes queridos, entregavam o pouco que possuíam, acreditando que compravam um pedaço de eternidade. Lutero observava essa cena repetidas vezes, e cada vez ela parecia mais absurda, mais cruel, mais distante do evangelho que ele estudava com tanta devoção. O ponto de ruptura aconteceu quando Lutero viu, não em livros, mas diante de si, o sofrimento real das pessoas sendo explorado. Ele percebeu que a ansiedade espiritual que o atormentara por tantos anos estava sendo manipulada em massa por homens que tratavam o desespero do povo como uma fonte de renda. Essa visão acendeu nele algo que não foi possível apagar: uma indignação profunda, quase dolorosa,
que se tornou combustível para uma coragem que ele não sabia que possuía. Era impossível continuar assistindo àquilo como se fosse apenas parte da ordem natural das coisas. Ao ver famílias inteiras vendendo o que tinham para garantir uma promessa vazia, Lutero se deu conta de que aquilo não era apenas uma questão de doutrina, era uma questão humana. Era um ataque direto à dignidade das pessoas, uma manipulação emocional habilmente construída ao longo de séculos. E quando algo fere a dignidade humana em nome de Deus, isso deixa de ser apenas um erro e se transforma em injustiça. Esse entendimento rasgou Lutero por dentro. A fé que ele defendia com tanto fervor estava sendo deturpada diante de seus olhos, e ele começou a sentir que permanecer em silêncio seria tão grave quanto participar do erro. A indignação se intensificou quando Lutero percebeu que a teologia usada para sustentar as indulgências era tão frágil quanto a moralidade que as justificava. Ele estudava, comparava textos, analisava argumentos e sempre chegava à mesma conclusão. Nada daquilo tinha base real. Nada daquilo refletia a mensagem bíblica. Era um sistema construído para manter o povo em dependência e medo, enquanto a instituição acumulava poder e recursos. Nesse ponto, a consciência de Lutero deixou de ser apenas uma voz inquieta e se tornou um chamado. Ele sentia que havia algo que precisava ser dito, algo que ninguém ousava expressar, mas que alguém precisava dizer. Essa percepção não veio acompanhada de glória ou segurança. Veio acompanhada de tremor. Lutero sabia que qualquer tentativa de questionar a estrutura de indulgências colocaria sua vida em risco. Sabia que mexer nesse pilar era desafiar diretamente uma das forças mais poderosas do mundo. Sabia que poderia ser acusado, silenciado, excomungado ou até executado. A indignação se misturava com medo, mas era um medo que não conseguia calar o que se tornara evidente. Ele se perguntava repetidas vezes até quando aceitaria assistir ao erro sem reagir. Essa pergunta ecoava em sua mente com força crescente, criando uma tensão interna quase insustentável. O dilema moral que Lutero enfrentava era simples e devastador. Se ele permanecesse calado, seria cúmplice. Se falasse, poderia perder tudo. A consciência que antes o acusava por suas falhas, agora o acusava por sua omissão. E a partir desse ponto, a indignação deixou de ser um sentimento e se tornou um dever. O tipo de dever que não se escolhe, mas que se reconhece. A verdade que ele havia descoberto era forte demais para ser escondida, e as consequências de escondê-la seriam espiritualmente inaceitáveis para alguém que buscava viver de acordo com o Evangelho. Foi então que dentro dele formou-se a frase que mudaria sua vida inteira: "Se eu me calar, serei cúmplice." Essa frase não foi dita em público, foi dita a si mesmo, num diálogo interior que definiu os passos seguintes. Porque naquele instante, Lutero entendeu que sua indignação não era sinal de revolta gratuita, mas um reflexo legítimo do confronto entre verdade e corrupção. A chama que havia se acendido dentro dele não era destrutiva, era esclarecedora. Era a chama da responsabilidade moral, e é exatamente essa chama que abre o caminho para o próximo momento decisivo desta jornada. O que faz um homem quando sua consciência se torna mais forte do que seu medo? O que acontece quando a indignação se transforma na força que o empurra para um ato que ninguém espera? Esse é o ponto em que a história dá um salto, e é para esse salto que seguimos agora. Há momentos na história em que tudo parece seguir um fluxo previsível, até que um único gesto rompe o curso natural dos acontecimentos e abre um caminho completamente novo. Lutero estava exatamente nesse ponto quando percebeu que sua indignação não poderia permanecer apenas em palavras sussurradas ou em reflexões silenciosas. Ele precisava agir.
precisava colocar diante do mundo aquilo que ninguém ousava dizer, não para provocar um escândalo, mas para finalmente libertar a fé de correntes que haviam sido mantidas por séculos. O ato que ele preparava não tinha aparência de revolução. Era apenas um documento, apenas palavras escritas em pergaminho. Porém, palavras carregadas de verdade têm um peso que nenhuma estrutura humana consegue ignorar. As 95 teses surgiram de noites de estudo intenso, de conflitos internos e de uma urgência que pressionava sua consciência sem descanso. Lutero não se sentou para escrevê-las com intenção política. Não pensava em destruir uma instituição, muito menos criar uma nova. Ele buscava reforma, não ruptura. O que ele queria era abrir um debate. Acreditava que a luz da verdade, uma vez exposta, poderia corrigir excessos e restaurar o Evangelho à sua essência. Porém, o que ele não sabia é que sua sinceridade se tornaria a fagulha de uma transformação gigantesca. Não havia cálculo estratégico em cada linha, havia dor, responsabilidade e convicção. Ao finalizar o texto, Lutero segurou as páginas com a mesma sensação de quem carrega algo perigoso nas mãos. Ele sabia que aquelas palavras tinham força, não pela agressividade, mas pela clareza. Ele sabia que estava confrontando diretamente práticas lucrativas, tradições arraigadas e autoridades que não admitiam contestação. Ainda assim, ele acreditava que o ato de expor a verdade era maior do que o medo de qualquer consequência. Esse é o ponto que revela quem Lutero realmente era. Não um rebelde impulsivo, mas um homem que reconheceu a gravidade de seu tempo e assumiu um peso que muitos evitariam carregar. O dia em que ele caminhou até a porta da igreja do castelo de Wittenberg não começou com glória. Começou com tensão. Enquanto segurava o martelo, Lutero sentia seu coração correr. Não era coragem pura. Era coragem construída sobre medo, consciência e propósito. A porta da igreja era usada como mural público, local onde se compartilhavam ideias e debates. Ninguém poderia imaginar que aquele gesto simples, quase rotineiro, se transformaria no som mais simbólico da história cristã. O martelo tocou a madeira como se marcasse não apenas o início de um debate acadêmico, mas o início de uma nova era. Quando o impacto ecoou, Lutero não percebeu que fazia história. Para ele, aquilo era apenas necessário. Era a consequência inevitável de tudo o que havia descoberto e refletido. Porém, para os que leram as teses, a reação foi completamente diferente. Algumas pessoas ficaram confusas, outras chocadas, muitas secretamente aliviadas. Era como se alguém tivesse dito em voz alta aquilo que muitos sentiam, mas jamais ousaram expressar. A coragem de Lutero revelava uma verdade que atravessava mentes e corações com força. E essa força começou a se espalhar de forma incontrolável. As 95 teses não eram um ataque à fé. Eram um ataque ao abuso, a denúncia de práticas que transformavam o sagrado em mercadoria. Lutero mostrava que o povo havia sido enganado, mas fazia isso com o peso de quem também se sentia responsável por oferecer uma alternativa. Ele não apenas desmontava argumentos corruptos, ele apontava para um caminho diferente, mais coerente com o Evangelho que estudara com tanto fervor. Essa honestidade, combinada com a ousadia de confrontar estruturas tão poderosas, fez das teses um documento vivo, capaz de penetrar em lugares onde a voz do povo jamais havia chegado. O martelo que Lutero segurava parece simbólico, mas era real. E o som que produziu também foi real. Porém, seu impacto foi espiritual, social e cultural. Ele não apenas pregou um documento, ele pregou uma pergunta que começou a se espalhar como faísca em palha seca, porque a verdade havia sido escondida durante tanto tempo. Essa pergunta atravessou aldeias, cidades, universidades e palácios. E cada pessoa que a escutava não podia mais olhar a fé com os mesmos olhos.
Sem perceber, Lutero desencadeou algo muito maior do que imaginava. Aquele gesto solitário se transformou em movimento. Aquele documento acadêmico se transformou em explosão espiritual. E a partir daquele dia, não havia mais retorno. Sua vida jamais seria a mesma. A igreja jamais seria a mesma. O mundo cristão jamais seria o mesmo. E é aqui que surge o próximo grande ponto desta história. Como um texto preso a uma porta conseguiu ultrapassar fronteiras tão rapidamente? Como palavras que deveriam ficar restritas a um debate local se espalharam como um vendaval pela Europa inteira? É isso que descobriremos a seguir. Quando Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja, ele acreditava que o debate permaneceria limitado ao ambiente acadêmico. Imaginava que teólogos, professores e líderes religiosos discutiriam cada ponto com rigor intelectual. Porém, havia um elemento que ele não controlava e talvez nem compreendesse completamente naquele momento: a força da inovação tecnológica que estava nascendo na Europa. A imprensa de tipos móveis, criada poucas décadas antes, ainda era vista como uma curiosidade por muitos, mas carregava um poder capaz de mover ideias com velocidade nunca antes imaginada. Era como se o mundo, silenciosamente, estivesse se preparando para amplificar exatamente aquilo que Lutero acabara de iniciar. A impressão havia reduzido drasticamente o custo de produzir livros e folhetos. O que antes exigia meses de trabalho manual, agora podia ser replicado em questão de dias. A Europa, faminta por conhecimento, começava a perceber que essa nova ferramenta poderia espalhar ideias como nunca antes. E foi nesse exato cenário que as 95 teses encontraram sua rota inesperada. Um texto que deveria permanecer restrito a um pequeno grupo de estudiosos foi rapidamente copiado, reimpresso e distribuído por cidades inteiras. Em poucas semanas, a Alemanha discutia as teses. Em poucos meses, toda a Europa falava sobre elas. O mais impressionante é que Lutero não foi o responsável direto por essa divulgação inicial. Outros viram o potencial daquelas palavras. Imediatamente reconheceram que ali havia algo poderoso, algo inflamável, algo que precisava ser compartilhado. Comerciantes de livros, estudantes universitários, intelectuais curiosos, todos se tornaram canais involuntários de uma verdade que havia sido mantida adormecida por tanto tempo. Cada cópia multiplicava o impacto, cada nova impressão ampliava o alcance. E assim, quase sem perceber, Lutero se transformou na voz que atravessava fronteiras sem precisar sair de Wittenberg. A mídia impressa da época funcionava como uma força subterrânea que conectava mentalidades distantes. Quando algo ganhava atenção, nada era capaz de impedir seu avanço. A mensagem se espalhava como um incêndio em pasto seco e ninguém sabia exatamente quem acendeu o fósforo. O conteúdo certo, no momento certo, encontrou o instrumento perfeito para se tornar imparável. E foi exatamente isso que aconteceu. As palavras de Lutero deixaram de ser apenas reflexão teológica e se transformaram em movimento popular. A população, antes mantida no escuro, finalmente tinha acesso a questionamentos que ecoavam dentro dela sem encontrar expressão. Esse fenômeno também revelou outro aspecto. A imprensa democratizou não apenas o conhecimento, mas o próprio debate espiritual. Até então, as verdades religiosas eram determinadas de cima para baixo, impostas por autoridades inquestionáveis. Com a chegada dos folhetos impressos, qualquer pessoa podia ler, interpretar, questionar e compartilhar suas reflexões. Isso abriu espaço para algo que a igreja não estava preparada para enfrentar: a circulação livre de ideias fora de seu controle. Lutero, como estudioso, percebia a gravidade da situação.
mas não imaginava que a dimensão do impacto seria tão devastadora para a estrutura que ele apenas pretendia reformar. Os adversários de Lutero tentaram conter o avanço, mas combater a imprensa era como tentar segurar vento com as mãos. Cada tentativa de censura tornava o conteúdo ainda mais desejado. As cópias clandestinas se multiplicavam, a curiosidade aumentava, a indignação ganhava voz. A ideia de que a verdade bíblica havia sido distorcida para manter o povo submisso se espalhava com velocidade alarmante para os poderosos. E quanto mais as pessoas liam, mais percebiam que suas dúvidas faziam sentido. A confiança cega na instituição começou a rachar. O poder da imprensa não apenas potencializou Lutero, ele o transformou, tornou-o símbolo de algo maior. Um homem que antes tremia diante de suas próprias incertezas, de repente se viu diante de uma responsabilidade gigantesca. Ele agora representava um movimento que crescia sem autorização, sem controle e sem possibilidade de retorno. A pressão aumentava, mas sua convicção também. Porque cada nova cópia que surgia era sinal de que milhares estavam dispostos a ouvir uma verdade que havia sido abafada por tempo demais. A tecnologia, muitas vezes vista como ferramenta neutra, se mostrou nesse momento uma força histórica. A reforma não teria acontecido sem Lutero, mas também não teria acontecido sem a imprensa. Um homem inquieto e uma máquina revolucionária se encontraram. E desse encontro nasceu o primeiro conteúdo verdadeiramente viral da história. Não viral por entretenimento, mas por despertar de consciência. Não viral pela curiosidade, mas pela libertação espiritual. A partir deste ponto, a tensão entre Roma e Lutero se tornou inevitável. As palavras já haviam escapado para o mundo. As perguntas já estavam sendo feitas. A devoção cega começava a se transformar em questionamento. E quando uma instituição baseada em autoridade percebe que sua voz não é mais a única, ela reage. E é exatamente essa reação que dá início ao próximo capítulo da história. Como a maior potência espiritual e política da época, responde quando percebe que um monge solitário se tornou o epicentro de um terremoto que ameaça derrubar seus alicerces. É isso que veremos a seguir. Quando Roma finalmente percebeu a dimensão do que estava acontecendo, já era tarde demais. O texto, que deveria ter sido apenas um ponto de debate acadêmico, havia escapado de qualquer controle. As 95 teses percorriam cidades, reuniam multidões, despertavam questionamentos e alimentavam uma inquietação espiritual que se espalhava como fogo em mata seca. A autoridade, que parecia inabalável, começou a sentir o terreno tremer sob seus pés. E a reação não demorou. O império espiritual mais poderoso do mundo não estava disposto a aceitar que um monge desconhecido movesse tamanha revolução sem sofrer consequências. A primeira resposta de Roma foi tentar silenciar Lutero com advertências sutis, esperando que ele fosse como tantos outros que cederam diante da pressão. Porém, essa abordagem falhou. Lutero não recuou. Pelo contrário, continuou escrevendo, aprofundando seus argumentos e reforçando suas convicções. Sua coragem inesperada despertou inquietação nos corredores mais altos do poder religioso. A voz de Lutero não era mais uma voz isolada. Ela havia se tornado símbolo de uma resistência que a instituição não conseguia mais ignorar. A partir desse momento, a estratégia mudou. Roma começou a intensificar sua perseguição, movendo seu aparato jurídico e teológico para sufocar a rebelião antes que ela ganhasse mais força. Surgiram acusações formais, tentativas de deslegitimar seus escritos e debates públicos projetados para humilhá-lo. A ideia era simples: destruir sua reputação, enfraquecer seu impacto e desencorajar qualquer seguidor que começasse a enxergá-lo como líder espiritual. Porém, quanto mais tentavam, mais visível se tornava a fragilidade da própria instituição.
O público começava a perceber que a reação violenta revelava medo e não poder. A tensão aumentou quando Lutero foi oficialmente ordenado a se retratar. Esse momento representava um teste final de submissão. Roma esperava que ele renunciasse suas declarações, pedisse perdão e aceitasse a autoridade absoluta da Igreja. Muitas vidas haviam sido poupadas ao seguir esse caminho. Porém, a consciência de Lutero não permitia que ele voltasse atrás. Ele sabia que negar o que havia descoberto seria trair não apenas a verdade, mas sua própria jornada espiritual. Esse conflito interno tornou-se mais intenso conforme a pressão aumentava. Lutero não era um homem que buscava fama ou guerra. Era alguém que desejava paz, mas não às custas da própria integridade. Então, veio a convocação para a Dieta de Worms, um evento que reunia autoridades religiosas e políticas do Império. Ali, diante dos homens mais poderosos da Europa, Lutero seria julgado. A viagem até Worms já carregava o peso de uma sentença não anunciada. Ele sabia que muitos que caminharam aquela rota antes dele jamais voltaram. A cada passo, a tensão se tornava mais densa. Os rumores se espalhavam. Multidões surgiam para vê-lo passar. Algumas para apoiá-lo, outras para ver o monge rebelde que ousava confrontar Roma. Ao chegar à Assembleia, Lutero se encontrou diante de uma cena que representava o auge da intimidação. Salões enormes, figuras imponentes, documentos empilhados como provas de sua rebeldia. A estratégia era clara. Diante de tamanha autoridade, qualquer homem comum se dobraria. Mas Lutero já não era o mesmo. Sua consciência havia se fortalecido. Ele sabia o que defendia e por quê. Seus escritos foram exibidos diante dele e perguntaram se ele os negaria. A resposta não foi imediata. Ele pediu tempo para refletir. Não por hesitação covarde, mas por reconhecer a seriedade do momento. Ele sabia que suas palavras ecoariam além de sua própria vida. Essa pausa, muitas vezes interpretada como fraqueza, foi, na verdade, um ato de respeito à própria responsabilidade. Lutero queria responder com clareza, verdade e convicção. Queria que cada palavra fosse fruto de honestidade profunda e não de impulsos. Enquanto refletia, Roma esperava que a pressão emocional o esmagasse. Esperava vê-lo quebrado diante do peso da autoridade suprema. Porém, o oposto aconteceu. Lutero emergiu mais firme, mais consciente de seu papel e mais disposto a enfrentar o que viesse. A partir daquela noite, o Império deixou de ver Lutero como um inconveniente e passou a tratá-lo como ameaça real. Ele havia desafiado a instituição não apenas com palavras, mas com postura. E quando a postura de um homem se mantém firme diante do poder absoluto, ela inspira outros a fazerem o mesmo. Era isso que Roma temia. Era isso que precisavam impedir. O próximo capítulo dessa jornada revela o momento mais vulnerável e decisivo de Lutero. A noite anterior ao confronto final. A noite em que um homem comum precisou enfrentar seus medos mais profundos antes de falar algo que mudaria o cristianismo para sempre. A história guarda um detalhe que muitos ignoram. Antes do grande momento em Worms, antes da frase que ecoaria pelos séculos, antes da postura firme que inspiraria milhões, houve uma noite. Uma noite silenciosa, pesada, inquietante. Uma noite em que Lutero esteve mais próximo de desistir do que o mundo jamais saberá. É fácil olhar para a coragem estampada nos livros e imaginar um homem impenetrável, mas essa imagem é injusta com a realidade. Porque a verdadeira grandeza não surge da ausência de medo, mas da capacidade de enfrentá-lo quando tudo parece desmoronar. E naquela noite, Lutero estava sozinho diante do maior medo de sua vida. A sala onde ele repousava estava mergulhada numa escuridão densa. As paredes pareciam estreitas demais. O silêncio não trazia paz, apenas amplificava seus pensamentos.
Ele sabia que o dia seguinte poderia ser seu último. Sabia que muitos antes dele haviam sido queimados vivos por ousarem questionar aquilo que ele agora levantava diante de todo o império. Seus pensamentos voltavam insistentemente para esse ponto. A consciência permanecia firme, mas o corpo tremia. Era impossível ignorar o medo real da morte. Não uma morte distante, teórica, mas uma morte concreta, provável, quase certa. Nessa noite, Lutero se ajoelhou tantas vezes que perdeu a noção. Orava não por vitória, mas por clareza. Ele queria entender se realmente era necessário carregar o peso da decisão que o aguardava. Perguntava-se se não estava indo longe demais. Se não era vaidade, teimosia ou orgulho disfarçado de convicção. Essas dúvidas o atravessavam como lâminas, obrigando-o a encarar algo essencial. A consciência que o guiara até ali precisava ser confirmada diante do silêncio de Deus. E o silêncio, naquela noite, parecia esmagador. Ele buscava respostas, mas recebia apenas a sensação de que precisava continuar caminhando, mesmo sem sinais visíveis. A angústia não vinha apenas do medo da morte. Vinha do medo de errar. Lutero temia colocar em risco vidas, crenças, estruturas, tudo baseado em uma convicção que, embora profunda, ainda era humana. Temia que sua interpretação estivesse equivocada, que suas conclusões fossem fruto de emoções intensas e não da verdade divina. O peso desse pensamento o fez desmoronar por alguns instantes. Ele chorou. Chorou não como um mártir, mas como um homem comum que percebe a imensidão de algo maior do que ele. Esse choro, porém, foi libertador. Não apagou o medo, mas o colocou em perspectiva. Lutero começou a entender que coragem não é ausência de fraqueza, é decisão diante dela. Enquanto refletia, outra verdade começou a emergir dentro dele. Ele sabia que se voltasse atrás no dia seguinte, todas as suas lutas, estudos e descobertas seriam enterrados junto com sua dignidade espiritual. Sabia que o povo continuaria preso aos mesmos medos, às mesmas manipulações, às mesmas correntes invisíveis que haviam motivado sua indignação. O silêncio de Deus naquela noite não significava ausência, significava responsabilidade. A responsabilidade de seguir a verdade que ele havia encontrado, mesmo sem garantias de sobrevivência. Essa compreensão acendeu algo que transformou a escuridão. Não uma luz triunfante, mas uma firmeza serena. Lutero começou a enxergar o próximo dia não como o fim, mas como consequência inevitável de tudo o que sua consciência já havia decidido. Ele levantou-se com a postura de quem entende que talvez não haja vitória, mas que a derrota só vem para quem abandona a própria verdade. E essa verdade, dentro dele, era agora mais forte do que o medo. À medida que a madrugada avançava, Lutero repetia em seu coração algo que não precisava ser dito em voz alta. Ele sabia que deveria estar pronto para morrer se fosse necessário. Sabia que, independentemente do resultado, não poderia negar o que havia aprendido. E essa aceitação trouxe paz, não pelo fim do medo, mas pela harmonia entre seu espírito e sua convicção. Quando descansou, poucos instantes antes do amanhecer, já não era o homem que entrou naquela noite. Era o homem que enfrentaria o império. É justamente dessa noite silenciosa, intensa e transformadora que nasce o momento seguinte, talvez o mais emblemático de toda a sua vida. Porque é apenas depois de enfrentar seus medos mais profundos que Lutero se torna capaz de dizer as palavras que mudariam o cristianismo para sempre. O amanhecer do dia seguinte parecia carregar um peso que a própria luz não conseguia dissipar. A assembleia em Worms aguardava Lutero com uma expectativa quase palpável.
Autoridades políticas, teólogos respeitados, representantes da nobreza, emissários do Papa, todos reunidos em um salão onde cada palavra tinha o poder de definir destinos. O ambiente era tenso, carregado de olhares desconfiados e de murmúrios abafados. O Império havia preparado aquela cena não apenas para julgar Lutero, mas para deixá-lo pequeno diante de uma estrutura que se orgulhava de ser inabalável. Porém, a grandeza desse momento não estava no palco construído por Roma. Estava na consciência de um homem que havia passado a noite lutando consigo mesmo. Quando Lutero entrou no salão, os presentes não viram um herói. Viram um monge simples, sem armas, sem proteção, sem aliados poderosos. Porém, havia algo diferente nele. A angústia da noite anterior não o destruíra. Pelo contrário, refinara sua firmeza. Seus passos eram calmos. Sua postura era controlada e sua expressão carregava a serenidade de quem já havia decidido por dentro tudo o que precisava dizer por fora. Era perceptível que não havia arrogância, tampouco submissão. Apenas convicção. E convicção, quando sustentada pela verdade interna, tem uma força que nem impérios conseguem intimidar. Os escritos de Lutero foram dispostos sobre uma mesa imensa, como evidências de um crime. Cada livro, cada folheto, cada tese era apresentado como motivo de condenação. O questionamento era direto. Ele se retrataria, negaria aquilo que havia escrito, declararia que estava errado? A pressão no ambiente era tão intensa que alguns espectadores mal respiravam. Afinal, ali não se discutia apenas teologia, ali se discutia poder. E desafiar o poder significava desafiar o próprio destino. Quando Lutero ouviu a pergunta pela segunda vez, o salão mergulhou em expectativa. Ele sabia que aquele instante determinaria tudo, mas antes de responder, fez algo surpreendente. Pediu mais uma noite para refletir. Esse gesto desconcertou seus acusadores. Muitos interpretaram como fraqueza, mas Lutero sabia que estava sendo observado não apenas como teólogo, mas como homem. Ele queria garantir que suas palavras fossem verdadeiras, éticas e espiritualmente alinhadas com sua consciência. A resposta precisava nascer da clareza, não da impulsividade. Ao retornar no dia seguinte, ele já estava pronto. Não havia mais hesitação. Ele encarou o salão com a tranquilidade de quem sabe que pode perder tudo, mas que não pode perder a si mesmo. Então começou a falar. Sua voz não era agressiva, mas firme. Explicou que seus escritos continham diferentes tipos de conteúdo, alguns pastorais, outros críticos, outros reflexivos. Disse que se pudesse ser convencido por argumentos bíblicos sólidos de que estava errado, aceitaria corrigir-se, mas que não poderia, de forma alguma, negar o que havia escrito apenas para agradar homens. Nesse instante, o salão percebeu que Lutero não estava ali para desafiar, mas para ser honesto consigo mesmo. E então veio a frase que atravessaria os séculos. Uma frase que sintetizava sua luta interna, sua coragem e sua profunda submissão à consciência e à Escritura. Ele respirou e declarou que não poderia agir contra sua fé, contra seu entendimento e contra aquilo que sua consciência testificava ser verdadeiro. A frase final se tornou um marco na história. Aqui estou, não posso agir de outra forma. Para muitos, era apenas uma declaração. Para aqueles que testemunharam, foi o momento em que um monge solitário se ergueu acima da força de um império inteiro. Não por poder humano, mas pela força da convicção. O impacto foi imediato. O silêncio que se instalou no salão não era de aprovação, era de choque. Era como se todos percebessem que haviam acabado de presenciar algo irreversível. Aquelas palavras não eram de rebeldia vazia, eram de verdade vivida.
Roma esperava submissão, mas recebeu integridade. Esperava medo, mas encontrou coragem. Esperava um homem quebrado, mas encontrou alguém que já havia vencido sua maior batalha na noite anterior. A partir desse momento, a história não podia mais voltar atrás. A decisão estava tomada, a ruptura era inevitável, e Lutero, consciente ou não, havia acabado de abrir uma porta que nenhuma autoridade seria capaz de fechar. A verdade pregada na porta de Wittenberg agora era defendida no coração de um julgamento público diante do Império. E essa união entre coragem interna e exposição pública transformou Lutero em símbolo de algo muito maior do que ele próprio. Mas essa coragem teria consequências imediatas. Roma não poderia permitir que um homem desafiasse sua autoridade e saísse ileso. Era preciso agir. Era preciso calá-lo de forma definitiva. E o que veio a seguir foi tão inesperado quanto decisivo. Quando Lutero deixou a dieta de Worms após declarar sua famosa frase, a sensação de tensão não diminuía. Pelo contrário, aumentava com cada passo que ele dava para fora daquele salão. Seus amigos percebiam que a coragem exibida diante do Império não o protegeria das consequências. A ordem era clara. Lutero era agora um homem condenado. Roma o queria silenciado. O imperador não podia permitir que seu ato se tornasse exemplo. Os inimigos cresciam. O perigo era real. A cada quilômetro percorrido, a certeza de que poderia ser capturado ou morto se tornava mais evidente. Muitos acreditavam que aquela seria sua última viagem. O Edito de Worms foi rapidamente decretado. Ele declarava Lutero fugitivo, herege, e permitia que qualquer pessoa o prendesse ou até o matasse sem sofrer punições. Era como se o Império tivesse colocado uma sombra permanente sobre seus passos. A tensão nos vilarejos aumentava, os rumores corriam. Alguns queriam protegê-lo, outros queriam entregá-lo. A Europa parecia se dividir entre aqueles que viam Lutero como um farol e aqueles que o consideravam ameaça. Nesse cenário de caos crescente, algo inesperado aconteceu. Durante sua viagem de volta, em uma estrada isolada, cavaleiros armados surgiram repentinamente. Para qualquer observador, aquela cena parecia o início do fim. O tipo de emboscada que muitos temiam. O tipo de ataque que colocaria fim à vida de um homem que ousou desafiar Roma. Lutero foi retirado de sua comitiva com brutalidade. O clima era de absoluto desespero. Seus amigos acreditaram que o pior havia acontecido. A notícia se espalhou rapidamente. Para muitos, Lutero havia sido capturado pelo Império. Para outros, havia sido executado no mesmo dia. O silêncio que se seguiu apenas reforçou o medo, mas a verdade era outra. Aquele sequestro não foi ordenado por Roma. Foi planejado pelo príncipe Frederico, o eleitor da Saxônia, um dos poucos homens com poder suficiente para interferir no destino de Lutero. Ele sabia que, se deixasse o monge circular livremente, seria questão de tempo até que fosse morto. Por isso, arquitetou um plano arriscado, quase teatral, para tirá-lo de circulação antes que seus inimigos o encontrassem. O sequestro, que parecia o fim, era na verdade um resgate. Lutero foi levado para o castelo de Wartburg, um lugar afastado, escondido, protegido por muros grossos e cercado de silêncio. Para o mundo exterior, ele tinha desaparecido. Para seus inimigos, ele estava morto ou preso por forças desconhecidas. Para os seguidores, era um mistério que provocava medo e esperança ao mesmo tempo. Mas para Lutero, aquilo representou algo totalmente diferente. Wartburg se tornou sua prisão e, ao mesmo tempo, seu maior refúgio. A repentina mudança de rotina trouxe choque. Nos primeiros dias, ele se sentia deslocado, isolado, confinado por um destino que não havia escolhido. A solidão era intensa.
Os corredores frios o lembravam de que sua vida agora dependia do anonimato. Ele recebeu uma nova identidade, usou roupas diferentes e viveu por meses como se fosse outra pessoa. Era estranho passar de figura pública a alguém que precisava esconder cada passo. O mundo lá fora ardia em debates acalorados sobre suas teses, enquanto ele experimentava uma espécie de exílio silencioso. E nesse silêncio, Lutero enfrentou outro tipo de batalha. Sem o calor dos debates, sem o movimento das aulas, sem o ambiente familiar do mosteiro, sua mente se voltou novamente para dentro. Seus medos voltaram a murmurar, suas incertezas ressurgiram. Mas foi precisamente nesse ambiente que algo grandioso começou a acontecer. Privado de sua liberdade, Lutero encontrou algo que jamais teve antes. Tempo. Tempo para pensar. Tempo para estudar. Tempo para escrever. Tempo para transformar sua fuga forçada em uma missão que mudaria a história. Ele percebeu que estar escondido não significava estar inativo. Pelo contrário, havia uma oportunidade única nascendo em sua aparente prisão. Ele tinha diante de si a chance de fazer algo que ninguém havia ousado tentar. Algo que poderia romper, de uma vez por todas, o muro entre a palavra e o povo. Foi em Wartburg, sob a identidade de Cavaleiro Jorge, que Lutero tomou uma decisão que não exigia martelos, nem debates públicos, nem coragem diante do império. Exigia apenas convicção, disciplina e fé. Uma decisão que transformaria sua reclusão em uma arma espiritual poderosa. Se as escrituras estavam aprisionadas pelo latim, ele libertaria o texto. Se o povo não tinha acesso à verdade, ele colocaria essa verdade nas mãos de cada homem, mulher e criança que desejasse conhecê-la. A pergunta que dominava sua mente agora era simples e ao mesmo tempo gigantesca: como tornar a palavra de Deus acessível para todos? A resposta marcaria o próximo grande capítulo desta história, porque o que Lutero faria em seguida não apenas mudaria o cenário religioso, mudaria a língua, a cultura e a consciência de uma nação inteira. Depois de dias confinado no silêncio de Wartburg, Lutero percebeu que, ainda que estivesse escondido do mundo, seu propósito continuava vivo. O que ele havia começado não poderia ser interrompido pela reclusão. Na verdade, era ali, naquela fortaleza solitária, que ele finalmente tinha o tempo e a liberdade para fazer algo que mudaria não apenas o cristianismo, mas a própria identidade do povo alemão. Lutero entendeu que, se queria libertar as pessoas das correntes espirituais impostas por séculos, precisava entregar a elas a chave que a própria igreja havia escondido: a palavra de Deus em sua própria língua. Traduzir a Bíblia não era apenas um desafio acadêmico, era um ato perigoso, ousado e, para muitos, criminoso. A igreja mantinha o texto em latim por um motivo simples: controlar o que as pessoas sabiam. Se o povo pudesse ler por conta própria, perceberia a distância entre a fé ensinada e a fé vivida. A Bíblia traduzida era uma ameaça maior do que qualquer debate teológico. Era uma espécie de libertação silenciosa, capaz de transformar a consciência de um continente inteiro. Lutero sabia disso, e mesmo assim decidiu seguir em frente. Ele começou pelo Novo Testamento. Trabalhou dia e noite, muitas vezes à luz de velas que queimavam até o fim. Seu ritmo era intenso, quase obsessivo. As paredes frias de Wartburg eram testemunhas da dedicação de alguém que entendia estar tocando algo maior do que sua própria segurança. Cada frase que ele traduzia aproximava Deus do povo. Cada palavra vertida para o alemão rompia séculos de distanciamento entre o sagrado e o cotidiano. Lutero não queria criar uma obra literária, queria criar uma ponte entre o céu e o chão, entre o texto e o coração das pessoas que jamais haviam tido acesso à mensagem verdadeira do Evangelho. A língua alemã, até então fragmentada em dialetos, encontrou na tradução de Lutero um ponto unificador.
Ele escolheu uma linguagem simples, direta, compreensível, não uma linguagem acadêmica, mas uma linguagem do povo. O resultado foi tão poderoso que estudiosos afirmam até hoje que essa tradução moldou o alemão moderno. Não apenas deu voz à fé, mas deu alma ao idioma. Pela primeira vez, a palavra falava com a cadência do dia a dia, com a musicalidade das aldeias e com a força das ruas. Quando finalmente concluiu o Novo Testamento, Lutero sentiu o peso da obra em suas mãos. Sabia que aquele livro poderia mudar a vida de milhões e sabia que também poderia custar a sua, mas não hesitou. A Bíblia em alemão começou a circular, multiplicando-se como um sopro que reacende brasas adormecidas. Cada cópia transformava consciências, derrubava medos e iluminava dúvidas. O povo, antes dependente de intermediários, agora podia ler por conta própria. Podia questionar, podia compreender, podia despertar. Roma temia esse poder, porque nenhuma instituição consegue controlar um povo que entende o que lê. A Bíblia se tornou uma arma espiritual, não porque pregava guerra, mas porque devolvia ao indivíduo a dignidade de pensar, discernir e se posicionar diante da verdade. Isso abalou estruturas que pareciam eternas. O controle que Roma exercia sobre almas inteiras começou a ruir silenciosamente. A verdade estava finalmente nas mãos do povo. E uma vez que a verdade desperta, nenhum poder humano consegue colocá-la de volta para dormir. E é nesse cenário de transformação profunda que surge o próximo passo desta jornada. Porque enquanto a palavra ganhava as ruas e reacendia o espírito das pessoas, Roma, desesperada, preparava sua reação final. O impacto da ação de Lutero não terminou em Wittenberg, nem em Worms, nem em Wartburg. Na verdade, foi depois de todos esses momentos que seu legado começou a ganhar forma definitiva. Enquanto a Bíblia em alemão se espalhava e despertava consciências, algo ainda maior estava sendo moldado silenciosamente. Não era apenas um movimento religioso. Era uma transformação cultural, espiritual e humana que ultrapassaria épocas, fronteiras e sistemas. Lutero não pretendia criar um novo cristianismo. Queria restaurar o que acreditava ter sido perdido ao longo dos séculos. Porém, seu gesto reacendeu algo muito mais profundo. A ideia de que cada indivíduo carrega dentro de si a responsabilidade de buscar a verdade. O que fez seu legado permanecer vivo não foi apenas a coragem de desafiar um império. Foi a capacidade de devolver às pessoas uma consciência desperta. A reforma não mudou o mundo apenas porque criticou abusos, mas porque devolveu à fé o seu caráter pessoal. Lutero ensinou que a espiritualidade não nasce do medo, nem depende de estruturas que monopolizam o sagrado. Ele mostrou que a fé floresce quando se encontra com a verdade de forma direta, íntima e transformadora. E quando uma sociedade inteira compreende isso, nada permanece igual. O efeito dessa consciência renovada se espalhou por todas as áreas da vida. Nasceu um novo senso de responsabilidade pessoal. As pessoas passaram a se ver como agentes da própria jornada espiritual. A educação ganhou força porque o acesso à palavra incentivava a leitura, o estudo, a reflexão. A ideia de liberdade de pensamento se expandiu, criando espaços para debates, discussões e novas perspectivas. A política, a cultura e até a economia sentiram o impacto desse despertar. Lutero não apenas mudou a fé, ele mudou a forma como o ser humano se relaciona com o mundo. E não foi só isso, ele iniciou uma transformação na ideia de autoridade. Antes da reforma, questionar significava desafiar Deus. Depois dela, questionar passou a ser sinal de busca sincera pela verdade. A fé deixou de ser uma imposição e se tornou uma escolha consciente.
Essa mudança silenciosa plantou as bases para movimentos futuros, para revoluções intelectuais, para a valorização da liberdade individual. O que Lutero fez reverberou no coração de pessoas comuns e nos grandes momentos da história, influenciando desde a educação universal até a formação de novos sistemas de pensamento. Mas talvez o ponto mais profundo do legado de Lutero esteja na forma como ele redefiniu a relação entre o ser humano e sua consciência. Ao afirmar que não poderia negar sua verdade interior, mesmo diante do poder absoluto do império, ele plantou uma semente que continua germinando até hoje. A ideia de que ninguém pode ser forçado a calar sua convicção mais profunda tornou-se fundamento para direitos humanos, para movimentos de liberdade e para a própria dignidade individual. Lutero mostrou que a consciência não é um obstáculo, mas um guia. E esse entendimento ecoa até agora. É por isso que, mesmo séculos depois, seu nome continua vivo. Não porque desafiou a Igreja, mas porque defendeu a verdade. Não porque confrontou o Papa, mas porque confrontou o medo. Não porque criou um novo sistema, mas porque libertou algo que estava adormecido no coração de cada pessoa. A capacidade de pensar, discernir, escolher e se posicionar. O legado de Lutero não é apenas histórico, é humano, é espiritual, é ético. Ele nos lembra que a verdade, quando descoberta, exige coragem, e que a coragem, quando assumida, muda mundos. E agora, ao olhar para tudo o que Lutero deixou, uma última pergunta se impõe. Uma pergunta que não pertence ao século XVI, mas ao presente. Uma pergunta que provoca reflexão, incômodo e responsabilidade. Se Lutero estivesse vivo hoje, em um mundo cheio de vozes, medos, sistemas e conflitos, o que ele quebraria? Qual seria a corrente que ele não aceitaria carregar? Quando olhamos para Lutero, é fácil enxergar apenas um personagem distante, moldado pela história e congelado no passado. Mas a força de sua trajetória não pertence a um tempo específico. Ela pertence à consciência humana. Lutero não foi apenas fruto de seu século. Foi fruto de uma inquietação que atravessa gerações. E se ele estivesse vivo hoje, essa inquietação não estaria em silêncio. Porque o mundo moderno, com toda a sua tecnologia, velocidade e aparente liberdade, ainda carrega correntes invisíveis. Correntes diferentes daquelas da Idade Média, mas igualmente capazes de aprisionar mentes e paralisar consciências. Se Lutero vivesse hoje, não enfrentaria indulgências em pergaminhos, mas enfrentaria as novas formas de manipulação que se escondem atrás de discursos sedutores. Correntes que se apresentam como progresso, mas que roubam autonomia. Ele perceberia que a falta de acesso à verdade continua viva, não porque a palavra está em latim, mas porque o excesso de vozes, opiniões e informações cria uma névoa que confunde mais do que esclarece. O mundo moderno não sofre com escassez de conhecimento, mas com excesso de ruído. E o ruído, quando não filtrado pela consciência, se torna um novo tipo de escuridão. A corrente que Lutero quebraria hoje seria a da superficialidade. Ele veria um mundo acelerado, no qual as pessoas vivem distraídas, sempre ocupadas, sempre correndo, mas raramente olhando para dentro. Ele perceberia como muitos entregam suas decisões ao fluxo das tendências, às expectativas sociais, às pressões externas que moldam comportamentos e crenças sem que percebam. Como alguém que lutou para devolver ao indivíduo a responsabilidade por sua própria fé, Lutero se espantaria com o quanto entregamos nossa autonomia mental para forças tão sutis quanto onipresentes. Algoritmos, opiniões instantâneas, curtidas, validações digitais e comparações constantes. Ele diria que a nova reforma não começaria nas paredes de uma igreja, mas no interior de cada pessoa.
começaria no silêncio, no ato de desligar as vozes externas para ouvir novamente a própria consciência. Lutero insistiria que a verdade nunca foi algo entregue pronto por sistemas. Sempre foi algo buscado com sinceridade, coragem e profundidade. Ele chamaria as pessoas a recuperarem o valor da reflexão, da leitura, do discernimento. Não um discernimento imposto, mas um discernimento vivido. Ele lembraria que a fé não é entretenimento e que consciência não é acessório. São pilares que definem quem somos. Ele também veria com tristeza como muitos ainda vivem sob o medo do olhar alheio. O medo de errar, de não ser aceito, de não corresponder às expectativas de um mundo que exige perfeição, mas oferece pouco espaço para autenticidade. Lutero identificaria esse medo como uma nova forma de escravidão. Não uma escravidão física, mas emocional. A corrente da comparação destrutiva. A corrente do julgamento constante, e desmontaria essa corrente da mesma forma que enfrentou as antigas, chamando cada pessoa a olhar diretamente para a fonte da verdade e encontrá-la no íntimo da própria consciência, não no padrão imposto pela cultura. Se vivesse hoje, Lutero também confrontaria a forma como algumas instituições ainda tentam controlar o pensamento. Não importaria se fossem religiosas, políticas, culturais ou digitais. Ele não lutou contra pessoas. Lutou contra estruturas que sufocam a liberdade espiritual. E faria o mesmo agora. Denunciaria qualquer sistema que tente substituir a responsabilidade pessoal por obediência cega. Qualquer voz que tente ditar o que significa ser humano, ser livre ou ser consciente. Lutero sempre acreditou que ninguém tem o direito de tomar o lugar da consciência de outro. Esse princípio continua atual. No fim, a corrente que Lutero quebraria hoje seria a mais comum e, ao mesmo tempo, a mais perigosa: a corrente da inconsciência. Ele chamaria cada pessoa a despertar para sua própria verdade, a buscar sentido em vez de distração, profundidade em vez de velocidade, integridade em vez de aparência. Ele lembraria que a verdadeira reforma começa quando alguém decide não mais viver no automático, quando alguém se recusa a aceitar aquilo que fere sua dignidade, quando alguém escolhe agir, não por conveniência, mas por convicção. E talvez essa seja a parte mais importante de seu legado. Lutero nos lembraria que o mundo muda quando um único indivíduo decide não mais se calar diante da verdade. E que essa decisão continua sendo tão necessária hoje quanto foi na porta daquela igreja em Wittenberg.